Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia. Uma alegria enorme ter você aqui através desse canal. Desejo que Deus te abençoe ricamente através dessa ministração da Palavra de Deus. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12. Aqui a Bíblia vai falar sobre 7 promessas que Deus fez a Abraão. E eu quero aqui destacá-las individualmente. Essas promessas estão registradas no capítulo 12 de Gênesis, versículos 2 e 3. A primeira promessa: e far-te-ei uma grande nação. A segunda promessa: e abençoar-te-ei. A terceira promessa: e engrandecerei o teu nome. A quarta promessa: e tu serás uma bênção. A quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. A sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na mensagem anterior, falei sobre a primeira promessa. E nesse momento, quero então falar mais um pouco sobre a primeira promessa e falar também sobre as demais. Quando eu olho para as 3 primeiras promessas que Deus fez a Abraão, eu entendo que, em primeiro lugar, ele seria o pai de uma grande nação, pois Deus prometeu no versículo 2 dizendo: e far-te-ei uma grande nação. Em segundo lugar, Abraão seria abençoado, pois Deus prometeu no versículo 2 dizendo: e abençoar-te-ei. Portanto, Deus o abençoaria durante a sua vida. O fundo divino de bondade é mais do que suficiente para todos. Deus tem os seus instrumentos, mas todos são beneficiários, mas todos são favorecidos. Abraão haveria de ser um instrumento especial e o mundo inteiro seria o beneficiário. O mundo inteiro seria favorecido. Seu nome seria engrandecido, mas grandes seriam também as bênçãos que fluiriam por meio dele a todas as nações. Hoje em dia, onde estivermos, estaremos desfrutando dos benefícios dessa promessa feita a Abraão. A verdadeira bem-aventurança flui por meio de nosso relacionamento com Deus. E um novo relacionamento, com suas bênçãos mais ricas, estava sendo preparado na vida
de Abraão. A vinda do Messias, a vinda de Jesus, como é óbvio, é a bênção culminante que foi dada a todos por meio de Abraão. Após eu ter falado um pouquinho da primeira e da segunda promessa, em terceiro lugar, a terceira promessa que Abraão recebe de Deus é que Deus haveria de engrandecer o nome de Abraão, pois Deus prometeu: engrandecerei o teu nome. Dentro dessa terceira promessa, nós entendemos que Abraão seria uma figura mundial e o seu nome iria ser grande. Abraão se tornaria conhecido para milhões de pessoas como um dos grandes personagens da história. Ele foi o mais proeminente membro da genealogia do próprio Jesus. Abraão surgiria como um grande nome pessoal, pois seria o pai dos fiéis, conhecido por milhões de pessoas em todos os séculos. Quando eu olho para as três primeiras promessas, eu encontro então três palavras significativas: far-te-ei, abençoar-te-ei e engrandecerei. O que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, Deus está chamando Abraão para começar na vida dele um projeto novo. Eu entendo que nesse texto, Deus está dizendo a Abraão: você é o embrião de uma nação. Você é o início de um rio caudaloso. Você será a nascente. Você será o nascedouro de algo grandioso e glorioso. Eu vou começar uma coisa nova em você. Eu vou começar um futuro lindo em você. Eu vou começar um desdobramento de um projeto novo na sua vida. Quando eu olho para essas palavras, significa que, em segundo lugar, Deus está chamando Abraão para começar na vida dele um projeto de longo prazo. Eu entendo que nesse texto, Deus avisou para Abraão que haveria um futuro a ser desabrochado dentro dele. Eu entendo que Deus está dizendo: Abraão, dentro de você há um futuro lindo para ser desabrochado. Eu entendo que Abraão foi chamado para começar um projeto de longo prazo, pois Deus disse: far-te-ei uma grande nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo: farei de você uma grande nação, farei de você um grande povo. Deus também disse a Abraão: abençoar-te-ei. Ou seja, daqui para frente, Deus o abençoaria por toda
a sua vida. Deus também disse: engrandecerei o seu nome. Daqui para frente, Deus começaria a desenvolver um processo com a finalidade de engrandecer o nome de Abraão e fazer de Abraão uma figura mundial e tornar grande o seu nome. Mas para tomar posse dessas promessas, Abraão teve que tomar muito cuidado para que o imediatismo não esfriasse o seu coração, pois um grande povo, uma grande nação, não se faz para o dia, não se faz do dia para a noite. Abraão teve que tomar cuidado para que o imediatismo não esfriasse o seu coração, pois ser uma pessoa abençoada não é algo que acontece do dia para a noite também, mas sim um processo desenvolvido a cada dia. É preciso andar continuamente com Deus para ser grandemente abençoado. Abraão teve que tomar cuidado para que o imediatismo não esfriasse o seu coração, pois construir um grande nome também não é algo que acontece do dia para a noite, mas sim um processo desenvolvido dia após dia. Construir um grande nome geralmente leva muitos anos. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus fala a Abraão: venha comigo. Virão tempos difíceis, terás dores de parto, pois você estará gerando uma nação, pois você estará gerando um futuro dentro de você. Deus está falando que ele teria dores de parto num sentido simbólico. Mas, apesar de Deus prepará-lo para os momentos difíceis, Deus acalmou o coração de Abraão dizendo, Deus acalmou o coração de Abraão dizendo, mas eu estarei com você. Quando Abraão recebeu a chamada, o que ele fez? A Bíblia diz que com os seus olhos fitos em Deus e o seu coração apegado ao céu, ele saiu e deixou a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. A Bíblia diz que ele obedeceu a Deus e andou pela fé construindo tendas, levantando altares e aguardando a promessa. A Bíblia diz que dessa forma ele caminhou nesse mundo, levantando altares, adorando a Deus e aguardando a promessa. A Bíblia diz que dessa forma ele caminhou nesse mundo, como amigo de Deus, sem jamais ser seduzido pelas riquezas terrenas.
Por conta disso, se fechou um capítulo na vida de Abraão, e outros capítulos foram abertos diante dele. E Abraão foi muito abençoado. Talvez você que está me ouvindo está administrando uma situação na qual Deus permitiu que um capítulo se fechasse na sua vida. E talvez você esteja muito triste por causa disso. Porém, eu quero te lembrar com essa mensagem, que da mesma forma que se fechou um capítulo na vida de Abraão, para que outros capítulos pudessem ser abertos diante dele, Deus tem capítulos novos para abrir diante dos seus olhos. Quando Deus permite que se feche um capítulo em sua vida, é porque Ele já providenciou que outros capítulos se abram diante de ti. Quem tem Cristo no coração tem oportunidades de viver coisas novas. Procure deixar aquilo que ficou para trás e seguir adiante no novo capítulo que Deus tem para a tua vida. Saiba que muito maior que as novidades de Deus é o Deus das novidades. Saiba que Deus é maior do que tudo. Portanto, ao invés de você ir em busca das novidades de Deus, permaneça firme onde Deus te plantou e sirva o Deus das novidades, e as coisas acontecerão na sua vida, em nome de Jesus. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo: o que passou jamais voltará. Existem capítulos que precisam ser fechados para que novos se abram. Existem capítulos que devem ser deixados para trás para que você possa assumir um novo capítulo diante da vida. Eu quero te dizer, Deus não escreve certo por linhas tortas. Muito mais do que isso, em seu amor infinito, Ele te dará todos os dias uma página em branco, para você mesmo escrever no livro da vida. Aproveite essa oportunidade, faça do dia de hoje um grande capítulo da sua história. Hoje é o dia de você escrever o mais lindo capítulo no livro chamado Vida. Aguente firme, pois você vai viver todas as promessas e planos que Deus tem para a sua vida. A vida não é feita só de alegria, mas também a vida não é só feita de tristezas. A vida não é feita só de vitórias, mas também a vida não é só feita de derrotas. Você não terá só capítulos ruins em sua história. Deus tem capítulos maravilhosos para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Portanto, não desanime. Por mais angustiante que seja o momento que você está vivendo, saiba que Deus é contigo. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Numa outra tradução, Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu quero te dizer que Deus transforma o maior mal no maior bem, que Deus transforma a maior derrota na maior vitória, que Deus transforma a maior tristeza na maior alegria, que Deus transforma a maior derrota no maior triunfo. Porém, não esqueça de uma coisa: procure agradar a Deus. Procure agradar a Deus da mesma forma que Abraão agradou a Deus. E faça tudo o que Deus mandar você fazer. E não seja imediatista. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Fique na cadeira chamada obediência. Sirva a Deus com sua família e de todo o coração. Pois está escrito em Números 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Deus nos colocará nessa terra que mana leite e mel. Lembre-se que família abençoada é aquela que anda com Deus. Família abençoada é aquela que presta culto a Deus. Família abençoada é aquela que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. E se levante como homem de Deus. Se levante como mulher de Deus. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa chamada. Que você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus. Que você levante um altar para adorar a Deus. E que você pegue essas promessas de Deus para a sua vida. E faça delas um motivo para você viver. E faça uma grande história em nome de Jesus. Na próxima mensagem, falarei sobre as demais observações que eu encontrei na chamada de Abraão. Portanto, eu desejo para você nesse dia, fique bem, fique com Deus, que Deus te abençoe e te dê a vitória grande, em nome de Jesus. Amém e amém.